Olá, meus caros, dando prosseguimento aí na nossa série de probabilidade e dando prosseguimento também à nossa última aula sobre variáveis aleatórias discretas. Agora nós vamos falar de dois conceitos muito importantes que são esperança e variância. Para quem compreende bem o que é média e variância para conjunto de dados, não deve ser difícil compreender o que é esperança e variância, os seus similares para variáveis aleatórias discretas. Quem assistiu o meu vídeo sobre medidas de posição vai ter mais facilidade para acompanhar essa aula de hoje. Para aqueles que não viram, eu vou tentar fazer uma revisão rápida, tá? Mas o que eu recomendo mesmo é assistir a essa aula, né, de medidas de posição na série Estatística Descritiva. Então, para motivar a ideia de esperança, né, de uma variável aleatória, vamos relembrar o cálculo, né, de uma simples medida de posição para um conjunto de dados, a média aritmética. Eu vou usar o mesmo exemplo que eu utilizei, né, no vídeo que eu acabei de comentar com vocês. Então considere que você tem aí a nota do exame de 13 alunos, ok? E você quer calcular a média, basicamente a média é somar os valores e dividir pelo total. Fazendo isso, nós encontramos 72,39, né? Que, né, em termos de simbologia matemática, se a gente tiver um conjunto de dados, x1, x2 até xn, a gente pode escrever a média como a soma dos elementos dividido pela quantidade de elementos. Ou representar em termos de somatório, né, o somatório de I igual a 1 até n, de xi sobre n. Agora, um jeito mais inteligente, né, de fazer essa conta é a gente olhar para as observações únicas. Então, o que eu fiz? Eu enumerei de novo as notas em ordem crescente e observem o seguinte. Alguns valores estão repetidos. O 54 e o 88 aparecem duas vezes e o 69 aparece três vezes. De modo que a probabilidade de selecionar um aluno que tenha tirado 69, por exemplo, é 3 vezes maior do que um aluno que tenha tirado 95. Tudo bem, como é que a gente calcula a média nesse caso? Vejam que é equivalente a fazer 27 mais 2 vezes 54, mais 3 vezes 69, mais 73, 75, 87, mais 2 vezes 88, mais 93, mais 95, dividido por 13. O que mudou em relação à nossa medida anterior? A gente simplesmente, ao invés de somar 54 mais 54, fez 2 vezes 54. E assim, da mesma forma, para os outros valores que também estão repetidos. Muito bem. Então, se a gente dividir, né, os nossos dados em K categorias de observações únicas, ou seja, eu vou considerar só aquelas observações que são únicas, evidentemente aí eu tenho o K menor ou igual a N, o número total. Então, o x1 vai ser observado n uma vezes, o x2 n duas vezes e assim por diante. Por exemplo, o 69 foi observado 3 vezes. Beleza? E aí a gente pode reescrever a nossa média da seguinte forma. O valor, a quantidade de vezes que foi observado, vezes o valor, mais, para cada um deles, né, a quantidade que foi observada, vezes o valor. Que é o mesmo que eu separar essa soma como n1x1 sobre n até nkxk sobre n. Agora vejam, n1 sobre n1 sobre n eu vou chamar de f1. n2 sobre n vou chamar de f2. nk sobre n vou chamar de fk. Que é basicamente outra medida que a gente já estudou lá para trás, na série de estatística descritiva, que é a frequência relativa de uma observação. Então vejam só, essas frequências relativas, né, permitem que nós calculemos a média como os valores ponderados por suas frequências relativas. Gravem isso que eu estou dizendo. A média pode ser calculada como os valores ponderados por suas frequências relativas. Então,
Note que a frequência relativa representa a probabilidade de selecionar aquele elemento dentro do conjunto de dados. Então, por exemplo, a probabilidade de selecionar o número 69 é 3 dividido por 13. De selecionar o 54 é 2 dividido por 13, certo? A média é então calculada como a média ponderada entre os valores do conjunto e suas probabilidades. Então, eu estou mudando a frase para o seguinte: a média é a soma dos valores ponderados por suas probabilidades, ou seja, os valores vezes as suas probabilidades. Se vocês aprenderem média dessa forma, vocês nunca vão errar o que é uma esperança na vida, tá? Mas eu vou repetir muitas vezes ainda essa frase. Então, para uma variável aleatória, fazemos o mesmo. Ponderamos os valores que a variável pode assumir por suas probabilidades. A notação que a gente utiliza para representar a esperança, né? Esperança de x, como vocês estão vendo aí, é e x entre parênteses, ou mi, que é uma letra grega também bastante utilizada para representar média. Exemplo: joga-se uma moeda 2 vezes. X é o número de caras observados. Qual a esperança de x? Primeiro, antes de responder essa questão, né, segundo a nossa definição, vou apelar para a intuição de vocês. Pensem comigo. Se eu jogo uma moeda 2 vezes, eu espero observar cara quantas vezes? Eu aposto que vocês disseram uma vez. Já que eu joguei 2 e a probabilidade é metade, bom, então eu devo esperar aí observar uma vez. Da mesma forma, se eu jogasse essa moeda 50 vezes, quantas vezes eu esperaria observar a cara? 25. Por quê? Porque é metade das vezes. E esse raciocínio se aplica mesmo. Agora, segundo a nossa definição, como é que funciona? Então, eu tenho que listar, né, os possíveis resultados, que são coroa-coroa, coroa-cara, cara-coroa e cara-cara. E qual o valor da variável aplicada para cada um desses valores, né? Aliás, para cada um desses eventos. Então, por exemplo, coroa-coroa, x igual a 0, porque não observei nenhuma cara. Coroa-cara, x igual a 1. Cara-coroa, x igual a 1. Cara-cara, x igual a 2. Daqui eu tiro que a probabilidade de x ser igual a 0 é 1 quarto, a probabilidade de x ser igual a 1 é 2 quartos, que é o mesmo que 1 meio, e a probabilidade de ser 2, né, x igual a 2, também é 1 quarto. Aplicando a nossa definição de esperança, então como é que eu calculo essa probabilidade? Então é 0 vezes a probabilidade do 0, mais 1 vezes a probabilidade do 1, mais 2 vezes a probabilidade do 2. Não esqueçam disso, pessoal. São os valores que a variável pode assumir, ou seja, 0, 1, 2, ponderado por suas probabilidades. Agora, quais são essas probabilidades? 1 quarto, 1 meio e 1 quarto. Então, 0 vezes 1 quarto, mais 1 vezes meio, mais 2 vezes 1 quarto, igual a 1. Exatamente aquilo que a gente imaginava que fosse acontecer. Então veja o que a gente fez aqui. Os valores vezes suas probabilidades. E como é que a gente interpreta, né? Ao lançar uma moeda 2 vezes, esperamos observar cara uma vez. Muito bem. Uma vez que nós temos esse exemplo, e eu acho que agora faz sentido para vocês o que é esperança, né? Os valores ponderados por suas probabilidades, ou seja, os valores vezes suas probabilidades. Pessoal, bota isso na cabeça, que vocês nunca vão errar a esperança. Confiem em mim, ok? Bom, então a gente pode definir o que é esperança, vamos dizer assim, do ponto de vista teórico. No caso finito, são os valores vezes suas probabilidades. No caso infinito, também. A única coisa que muda é que no caso finito tem uma soma de 1 até n, se eu tiver n elementos, e no caso infinito tem uma soma infinita, de 1 até infinito. Então, não esqueçam, os valores vezes as suas probabilidades. Muito bem, pessoal. Agora, é possível que nós estejamos interessados na esperança de uma função de uma variável aleatória. Aí eu falo, pô, professor, já defini uma variável aleatória que é uma função aleatória, ainda vai ter uma função de uma função aleatória? É isso sim. E é muito especial esse negócio, porque a esperança do quadrado de uma variável aleatória também vai ser muito útil. Muito útil por quê? Porque a variância, como vocês já devem ter estudado, e se vocês viram o meu vídeo de medidas de dispersão, a variância envolve o quadrado, né? Então a esperança do quadrado vai ser em especial uma coisa importante para nós.
Então, digamos que eu tenho uma variável aleatória, que é uma função que leva o espaço amostral no conjunto dos reais. E eu estou interessado numa outra variável aleatória, que é a variável x elevado ao quadrado, né? Ou eu poderia ter também uma g de x, uma função real, e eu quero uma função composta, g de x. No caso, a y é a função composta, o quê? X quadrado. Muito bem, vamos fazer a conta e depois eu justifico o porquê que vai ser importante utilizar essas transformações. Por exemplo, no mundo das finanças, o logaritmo de uma variável aleatória é extremamente importante para quem, por exemplo, tem interesse em estudar o mercado financeiro, bolsa de valores, essas coisas, vai ver no futuro que o logaritmo de uma variável aleatória é o nosso grande interesse. Muito bem. Então, vamos voltar naquele problema. Joga-se uma moeda duas vezes e x é, novamente, o número de caras observados. Qual a esperança de x ao quadrado? Eu estou chamando y a variável x elevado ao quadrado. É uma transformação da variável x. Então, percebam. Como a gente tinha visto, o x pode assumir os valores 0, 1 e 2. 0 ao quadrado é 0, 1 ao quadrado é 1, 2 ao quadrado é 4. Ou seja, a variável y vai assumir os valores 0, 1 e 4. Agora vejam só. Para que o y seja 0, o x tem que ser 0. Então a probabilidade do y ser 0 é a probabilidade do x ser igual a 0. Da mesma forma, a probabilidade do y ser igual a 1 é a probabilidade do x ser igual a 1. Por quê? Porque para o y ser 1, o x tem que ser 1. E a probabilidade do y ser igual a 4 é 1 quarto, que é a probabilidade do x ser igual a 2. Por quê? Porque para o y ser 4, o x tem que ser igual a 2. E aqui a gente aplica exatamente o mesmo raciocínio. Qual é a esperança do y? São os seus valores vezes as suas probabilidades. Ou seja, 0 vezes a probabilidade do 0, 1 vezes a probabilidade do 1, 4 vezes a probabilidade do 4. Muito bem. Nós podemos reescrever essa expressão da seguinte forma. 0 ao quadrado vezes a probabilidade do x é igual a 0, 1 ao quadrado vezes a probabilidade do x é igual a 1, mais 2 ao quadrado vezes a probabilidade do x é igual a 2. Isso porque as probabilidades, como eu disse, não mudam e os valores mudam. Ou seja, 4 e 2 ao quadrado é a mesma coisa, né? 1 e 1 ao quadrado é a mesma coisa, 0 e 0 ao quadrado é a mesma coisa. Nós temos o resultado 3 meios. Isso nos leva a pensar no seguinte: toda vez que a gente tem uma transformação em uma variável, nós podemos calcular a esperança dessa transformação de que maneira? A gente aplica a transformação aos valores, mas como a probabilidade não muda, então são os valores transformados vezes as probabilidades. Então, os valores mudam, as probabilidades não mudam. Seguindo esta ideia, podemos representar a esperança de uma transformação de uma variável como a soma dos valores transformados vezes as probabilidades da variável. Então, mais uma vez, nós temos os valores pela função vezes as suas probabilidades. Muito bem. Vocês devem lembrar que para um conjunto de dados a variância é dada dessa forma, é o somatório da distância entre o ponto, né, cada um dos pontos e a média ao quadrado dividido pelo número total. Essa é a variância populacional. Seguindo o raciocínio análogo ao da média, ok? E dividindo os dados em K categorias de observações únicas, podemos mostrar que a variância pode ser escrita como os valores ao quadrado ponderados por suas frequências relativas menos o quadrado da média. Então, repetindo, os valores ao quadrado ponderado por suas probabilidades menos o quadrado da média. Muito bem. Aqui eu falo probabilidade por quê? Porque a frequência relativa faz o papel da probabilidade dentro do conjunto de dados, a mesma ideia que a gente utilizou lá na média. Esse resultado é um resultado fácil de mostrar, tá, pessoal? É só abrir essa conta da definição de cima, né? Separar os valores únicos e obter essa expressão. Na verdade, isso é um exercício de uma das listas, tá? A primeira lista, na verdade, e tem a solução lá, vocês podem acompanhar. Então, seguindo essa ideia, né, dos valores ao quadrado ponderado por suas probabilidades menos o quadrado da média,
Nós definimos a variância de uma variável aleatória como a esperança do quadrado menos o quadrado da esperança. Por quê? Porque eu estou pegando a esperança da função transformada menos o quadrado do que é a média, porque nós calculamos a esperança, a média. Então, sempre enxerguem a esperança como se fosse a média. Por quê? São os valores ponderados por suas probabilidades. Então, o que eu estou fazendo aqui é os valores ao quadrado ponderado por suas probabilidades menos a média ao quadrado, que é exatamente a mesma ideia. Naturalmente, nós definimos o desvio padrão como a raiz da variância, ok? É natural representarmos a variância por sigma ao quadrado e o desvio padrão por sigma. Beleza, pessoal. Então, digamos que eu jogo uma moeda duas vezes, de novo voltando ao nosso problema. Se x é um número de caras observado, qual a variância de x? Bom, é a esperança de x quadrado menos o quadrado da esperança de x. Nós já calculamos as duas medidas. Nós já vimos que a esperança de x quadrado é 3 meios e que a esperança de x é 1. Então, nós temos 3 meios menos 1 ao quadrado, que é igual a meio. Ok? Bom, além disso, nós temos algumas propriedades importantes da esperança e da variância. A primeira propriedade, e eu não vou demonstrar esses resultados matematicamente, porque vocês podem encontrá-los em qualquer livro. Eu vou apelar aí para a intuição de vocês mais uma vez. Pensem comigo, se uma função é constante, né, ou seja, eu estou falando, se C pertence a R, ou seja, é um valor, né, uma variável aleatória constante, então a esperança dessa constante é a própria constante. Ou seja, se uma variável só tem o mesmo valor, o que eu espero observar é exatamente esse valor. Se C é um número real e x é uma variável aleatória, então a esperança de C vezes x é o mesmo que C vezes a esperança de x. Bom, primeira coisa, vocês sabem que a esperança é um somatório dos valores vezes as suas probabilidades. Se eu multiplico um valor, né, num somatório, é o mesmo que eu somar cada elemento desse somatório multiplicando por esse valor. Essa é uma propriedade de somatório, que quem lembra, né, vai entender rapidamente esta propriedade. Agora, nós podemos pensar também da seguinte forma. Imagine que você tem 2, 4 e 6, ok? Um conjunto de dados. E eu multiplico todo mundo por 2, ou seja, eu vou ter 4, 8 e 12. Então, basicamente, a esperança de 4, 8 e 12 é igual a 2 vezes a esperança de 2, 4 e 6. Façam essa continha aí para vocês verem como acontece exatamente isso que eu estou dizendo, tá? E uma extensão disso é o seguinte, se você tiver uma sequência de números reais e uma outra sequência de variáveis aleatórias, então a esperança, né, dessa combinação linear, basicamente, é o somatório de AI vezes a esperança de x, ou seja, a esperança é uma função linear. Tá legal? Para a variância, né, o que nós temos? Se C é uma constante, ou seja, se eu tenho uma variável constante, a variância é zero. Né? Se eu tenho uma variável que não muda, é porque a variância dela é zero. Por outro lado, se C é um número real e x é uma variável aleatória, então a variância de c vezes x é c ao quadrado vezes a variância de x, ou seja, o c sai de dentro da variância ao quadrado. Isso é uma propriedade, né, da variância, por quê? Porque a variância é a esperança de x quadrado menos o quadrado da esperança de x, ou seja, ela eleva os valores ao quadrado. Se c é um número real e x é uma variável aleatória, então a variável de x mais uma constante é a própria variável de x. Imagine, se eu tenho um conjunto 1, 2, 3, ok? E eu somo 1 para todo mundo, ou seja, eu vou ter 2, 3, 4. Basicamente, eu desloquei o conjunto de dados para a direita, mas a distância entre os números continua a mesma. Né? Eu só desloquei para o lado, ou seja, a variância, a dispersão é a mesma. Então, essas são propriedades da variância que eu estou também apelando para a intuição de vocês, mas que é muito fácil vocês demonstrarem isso aplicando a definição de variância. Tá? Muito bem, a gente encerra por aqui essa aula. Eu espero que vocês tenham gostado, né, dessa aula, mais uma dessa sequência aí de
de aulas sobre probabilidade. E não deixem de acompanhar o site passeioaleatório.com, tentem fazer as listas, procurem as curiosidades, ok? Brinquem com os aplicativos e até a próxima aula. Um abraço forte para você.